É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota. Hi peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles e está começando mais uma Hora do Chá, onde eu vou falar de Machado de Assis. Exatamente, finalmente eu vou falar um pouquinho de literatura, né? Pra quem não sabe, eu sou professor de literatura, então às vezes eu só vontade de falar, então eu vou falar um pouquinho, né? E acho que vai dar pra tirar uma reflexão interessante. Então aguenta até o final aí, que vai ter uma piada ruim e eu prometo que vai ser horrível. Então não se esquece de se inscrever, tá? No canal. Se você ainda não fez isso, faça por favor. Dá o joinha no vídeo e compartilha com aquele seu amiguinho, né? Vamos aumentar esse número de inscritos aí, por favor, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar pra você da Faculdade Católica de Anápolis. A Faculdade Católica de Anápolis, que é uma instituição de ensino seguro, livre de ideologias, ligado à filosofia perene. Ela agora está com cursos EAD. Então, se você quer fazer parte da Faculdade Católica, né, saiba que há 12 novos cursos dos quais você pode fazer para dar uma turbinada no teu currículo, né, porque a EAD dela tem uma flexibilidade muito maior, que você vai fazer o seu horário, vai fazer do jeito que você quer e pá, né? Você só precisa comparecer na faculdade a cada mês, ou a cada fim de módulo para fazer a prova, então é bem mais flexível. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a EAD da Faculdade Católica, ligue na instituição ou acesse pelo site, né? Frequente no departamento de EAD e com certeza você vai sair muito satisfeito com esse serviço. Faculdade Católica, uma faculdade de ensino perene. Hoje eu vou falar de Machado de Assis e é interessante porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou professor de literatura e que eu gosto muito do Machado, mas eu defendo o Machado, apesar de alguns não gostarem, para achar a linguagem dele enfadonha e tal, e aí tem até quem brinca e diz que é o mais chato de Assis, né? Esses alunos do ensino médio. Eu até brigo com os professores porque eu acho um crime no ensino médio você botar uma obra com uma certa densidade psicológica, crítica, social e até uns elementos teológicos e tal, de conhecimento bíblico. O Machado era um cara bem estudado, né? Joga isso na mão do ensino médio. Um aluno que praticamente não sabe ler um enunciado no Twitter, assim, ele tem dificuldade de interpretar, né? Então... Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? Eu acho uma maldade fazer isso, né? Você tinha que preparar a pessoa. E eu sempre digo a frase: se você acha que Machado de Assis é chato, é porque você não está pronto para lê-lo ainda. Você não é bom o suficiente para Machado de Assis, né? Só que muitas pessoas querem ler literatura, querem se preparar e tal. E vem me perguntar que livro eu começo literatura e tal. E eu não tinha recomendado isso ainda. Eu acho que só no curso de prática de leitura. Mas uma pessoa, quando ela quer pegar o hábito de leitura, uma dica muito bacana do que ela pode fazer é ler conto. Porque o conto, ele tem uma carga pesada de... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você pensou o que eu pensei? Por quê? Falei, tem uma carga pesada, me passou a abertura do Bino. Nossa! Eu conheço todos os lugares. O conto ele tem uma carga literária muito forte, uma linguagem forte. Geralmente eu falo, comece de um livro fácil e vai para um livro denso. Mas no caso do conto, não. Você pode começar de um conto difícil, porque ele é muito curto. A composição dele não é como a de um livro. Então você consegue ler um conto com a carga densa, mas por ele ser pequeno, você consegue engolir aquilo e aí ficar ruminando aquele final daquela história, porque o conto, porque quem conta um conto aumenta um ponto. O conto, ele sempre termina no ápice dele. Então, por exemplo, na hora que ele termina, você fica assim, né? Ele vai criando, na hora que ele chega no clímax, ele termina. Você fica... O conto, ele geralmente desperta essa emoção em você, né? Que olhos grandes você tem, que boca grande você tem. É, pra te devorar melhor. E acabou o conto. E na hora que ele chega no ápice, ele termina. Essa é a estrutura do conto. Então é bacana de começar a ler com isso, com o conto. Ele vai te trabalhar bem. Existe um contista brasileiro. Pra mim é o mais fenomenal de todos os tempos. Esse contista é Joaquim Maria Machado de Assis. Achou que Machado de Assis era o nome dele? Na verdade, são sobrenomes finais dele. O nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis, né? Que é esse grande escritor aí da época do Império, testemunha ocular da abolição da escravatura e um grande homem crítico da sociedade, né? Grande pensador, um dos maiores intelectuais, e eu digo, o maior escritor brasileiro. O Machado de Assis ele tem uma série de romances, uma série de poesias, mas ele também tem uma série de contos. E entre os contos há um conto especial que eu recomendo você, católico, a ler, que chama A Igreja do Diabo. A Rede Globo tentou fazer um filminho, mas ficou muito meia boca.
Qual que é a história desse negócio? É muito bonito que você percebe que o Machado de Assis, ele teve uma formação católica muito boa. E de fato teve. Um padre ensinou para ele tudo, inclusive latim. E você consegue pegar elementos bíblicos, por exemplo, em Esaú e Jacó, o livro dele. Olha o nome, Esaú e Jacó. Os personagens são Pedro e Paulo. Você tem referências bíblicas fortes. Mas nesse conto da Igreja do Diabo é muito interessante a linguagem católica que ele usa. Que o diabo tava lá de boa no inferno e aí ele fala... Sabe o que eu tô perdendo para Deus? Porque Deus tem uma igreja. É isso. Na minha batalha com Deus, eu deveria também ter a minha igreja. Isso, a minha igreja com os meus breviários, os meus padres, os meus paramentos, as minhas batinas. Olha o conhecimento de catolicismo dele. Eu vou fazer a minha igreja. E aí o diabo, todo arrogante, sobe e desafia Deus. Eu vou fazer a minha igreja, né? Para ver, aí esperando que Deus falasse, não faz isso, por favor. Deus só fala, tá. E ele desce, tal, eu não vou fazer minha igreja e tal. E ele desce, funda a igreja dele e começa a pregar a doutrina dele. Diferente da igreja católica que fala dos 10 mandamentos, dentro da moral, a moral dele são os 7 pecados capitais. Ele estimula os 7 pecados capitais. Peque um desses pecados, peque bastante, desenvolva esse vício e você vai ser grande na minha igreja. Ele começa a trabalhar e a igreja dele começa a bombar, porque é uma igreja que fala que pode fazer o que quiser, né? Tipo a Church. E é uma igreja que pode fazer o que quiser, então o povo começa a ficar doido, e aí gente começa a roubar, gente começa a cair na luxúria, tem os preguiçosos, os gulepados que começam a comer igual uns animais e tal, e o povo começa a cair nessa coisa toda, e a igreja dele vai bombando, e ele vai ficando super confortável, e fala, pronto, agora ganhei essa guerra com Deus, né? Acontece que o tempo vai passando, e eu já vou tacar o spoiler do conto aqui, e ele começa a notar que, por exemplo, aquele cara que roubava começa a dar esmola em segredo. Que aquele outro que era guloso fazia um jejum quando não tinha ninguém percebendo. Ele começa a ver as pessoas fazendo atos bons escondido. E ele fica indignado com aquilo e fala, mas como assim? Não, esse trem não tá certo. E ele fica tão irritado que ele vai reclamar com Deus. E aí Deus fala pra ele, essa é a eterna contradição humana. O que é legal desse conto, apesar dessa fantasia toda, e aí vale lembrar, por mais que eu tenha contado o final da história aqui, a experiência de ler o texto vale a pena. A linguagem que ele usa, ele brinca, fala que é um manuscrito antigo beneditino, que conta essa história e tal. O jeito que ele trabalha é muito mais legal do que eu descrevi aqui de forma porca. Porque como eu falei, na literatura o importante não é o que está dizendo, mas como está dizendo, né? Então o Machado, apesar de eu ter contado aqui o enredo, a experiência de ler o conto ela é única. E tá em domínio público, você acha aí, na verdade tem até o link aqui embaixo do domínio público, mas jogando no Google, a Igreja do Diabo Machado de Assis, sai PDF, não precisa muito mistério, também não é um negócio muito comprido. O interessante desse conto é essa questão da contradição humana. Deus deu uma lei, você tem toda uma liberdade, mas você condiciona isso em desobedecer. Você pode comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que está no meio. Mas ele desobedece. Por que essa eu não posso? É engraçado que Deus, na verdade, ele dá muita liberdade pra gente, mas ele coloca uma condição. O que Chesterton, por exemplo, vai dizer que é a doutrina da fada madrinha, ou a doutrina da alegria condicional, né? Você pode ter tudo se você abrir mão de uma pequena coisa, uma pequena condição que vai fazer aquilo tudo fazer sentido. Então, por exemplo, o Chesterton coloca de uma forma muito poética: desistir de todas as mulheres do mundo para ter uma mulher que é só sua é um preço justo a se pagar. Então, nessas condições, não é que Deus quer privar a gente, quer colocar a gente, mas é a própria estrutura do universo em que Deus te dá aquilo de presente, mas você precisa zelar desse presente. E aí a nossa tentação é sempre, não, mas eu vou desobedecer. Eu quero ir além. Aquilo que eu não posso, eu também quero fazer. Há um ser rebelde dentro do homem. Ficamos machucados dessa forma. E mesmo se o diabo fundasse a religião dele, onde os 7 pecados fossem possíveis, iriam ter pessoas praticando virtude em ato de protesto, de desobediência, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Existe alguém dentro da gente pedindo pra gente ser sempre o desobediente da vez, o revoltado da vez, exigir os meus direitos, fazer aquilo que é proibido, escondidinho pra ninguém ver. É a eterna contradição humana. Desde Adão e Eva e continuando por toda a história, sempre desse jeito. A gente pode pegar, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, aquele casal rico que vende o campo, vai levar o dinheiro pro apóstolo, mas guarda um pouquinho pra ele. Ninguém pediu pra ele vender os campos. Por que ele fez isso? Só pra se botar nessa condição mesquinha de tirar um pouquinho pra ele. Ficava com o campo todo, não era obrigado a depositar tudo no pé dos apóstolos. Pra que ficar se colocando nessas condições? Essa é a eterna contradição humana. Muitas vezes na nossa vida a gente cai nas nossas contradições também. De querer fazer o erro, às vezes só porque é o erro. Só pela rebeldia, só pela desobediência. Só por essa vontade de querer se rebelar contra a lei, contra o Criador, contra a verdade.
Por isso que eu acho que há uma teologia muito rica no conto do Machado de Assis, e com certeza é uma coisa que dá para levar não só para sua intelectualidade, para sua cultura, mas também para a sua vida espiritual, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse eterno rebelde que fica aqui dentro da gente e afogar essa voz dele que grita non servem, com muito amor a Deus, com muita disposição para servir, com muita disposição para estar junto com Deus. E esse é o ensinamento que eu consigo tirar desse incrível conto de Joaquim Maria Machado de Assis. E agora, uma piada ruim. Toque, toque. Quem é? Hiena. Hiena. E é na sola da bota, é na palma da bota, e é na sola da bota. Hora do chá, fica por aqui e tchau!